Querido Senhor, mais uma vez voltamos os nossos corações e mentes para Ti. Mais uma vez te pedimos que o Senhor seja igualmente gracioso conosco nesse último tempo que teremos aqui, nesse lugar, diante do Senhor, da Tua Palavra, na comunhão uns com os outros. Sê propício a nós, fala conosco, fica conosco. Nós assim oramos, confiados e cheios de expectativa dos ensinos, das palavras do Senhor aos nossos corações. Abençoa-nos, guia-nos, te pedimos, no Teu precioso nome. Amém. Para efeito de deixar bem claro esse assunto descrito em Colossenses 1:24. Vamos lá de novo. Os sofrimentos, as aflições do nosso Senhor Jesus para redimir a igreja, Ele as enfrentou no seu próprio corpo e concluiu-as cabalmente. Tudo está consumado. Mas há um outro aspecto das aflições de Cristo. Esse Senhor entronizado, com a sua obra consumada, quanto a Ele mesmo, Ele ainda não consumou o seu trabalho de edificação da sua igreja. Se Ele tivesse consumado, nós não estaríamos aqui. Nós já estaríamos nas bodas do Cordeiro. Certo? Como Ele ainda não consumou, então na sua graça, para que Ele a consumasse desde o início, quando o Espírito Santo desceu no Pentecostes e estabeleceu a realidade da igreja, desde esse início Ele chama, por sua graça. Ele poderia não fazer isso, porque Ele tem todo o poder. Mas Ele decidiu chamar para cooperar com Ele homens e mulheres, claro, que seriam cooperadores dele no trabalho da edificação da igreja. Então é a isso que Paulo está se referindo em Colossenses 1:24. Isso nos coloca numa posição extraordinária, de privilégio, não é? E de responsabilidade, as duas coisas juntas. Porque Ele vai edificar a sua igreja, não sem nós, mas Ele vai edificar a sua igreja conosco, contando conosco como seus cooperadores. Então, como já citamos, Paulo vai dizer, de Deus nós somos cooperadores. Essa palavra cooperadores é especial por quê? O próprio sentido dela, né? O operador é um só. Quem opera tudo em todos é um só. É o nosso Senhor. Se Ele não operar, quem opera, irmãos? Se Ele não falar, quem pode falar? Se Ele não ensinar, quem pode ensinar? Não é? Então Ele é o operador. Mas nós fomos chamados para sermos os cooperadores. Isso é um privilégio indizível para nós. E é uma imensa responsabilidade. Então aí está Colossenses 1:24. E lembre-se então que em todos os níveis dos nossos relacionamentos, nós somos cooperadores. Ou deveríamos ser. Relacionamento, marido e esposa, pais e filhos, irmãos, com o mundo, no sentido de sermos testemunhas, anunciarmos o Evangelho. Né? Cooperadores em todos os níveis. Ninguém pode dizer que não é um cooperador. Todos estamos imersos, né? Nesses níveis que falamos. Mesmo os que não estão imersos em casamento, continuam sendo cooperadores, testemunhas, cooperadores na obra de Deus de edificar a sua igreja e o seu testemunho na terra. Então, para concluir essa parte aí de maneira bem clara, os sofrimentos do nosso Senhor Jesus, as aflições de Cristo, para que a igreja seja edificada, essas aflições serão vividas e experimentadas na vida de cooperadores. Então Paulo vai dizer, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. Como que nós cooperamos com Ele? À medida que permitimos que o trabalho da cruz se realize em nós. E em dias passados já falamos bastante sobre o trabalho da cruz entre nós, não é? Como é que Ele opera? Pela palavra viva de Deus e pelas circunstâncias. Quando nós dizemos sim. Sim à palavra que o Senhor nos tem falado e sim às circunstâncias que Ele tem arranjado para trabalhar a cruz em nós. Ou nos quebrantar. Nos levar de volta. Separar alma e espírito. Então, é isso que temos aí. Mas nós não lemos o texto ainda até onde seria necessário. Vamos seguir.
Colossenses 1, 24. E daí já vamos para Romanos 16 para concluirmos. Depois dele dizer, então, me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, a favor de edificar o seu corpo, que é a igreja, da qual, ou seja, da igreja, olha que interessante, da qual, feminino, que ele está se referindo à igreja mesmo, que é o corpo, para o qual, diante do qual ele experimenta, e para o qual ele experimenta sofrimentos, aflições do próprio Cristo, na carne dele, para que a igreja seja edificada. Se não houver cooperadores que participem das aflições de Cristo na carne deles, a igreja não será edificada. Ela não é edificada por teologia, não é edificada por doutrina, não é edificada por reuniões, não é edificada por nada. Ela é edificada por cooperadores que participam das aflições de Cristo na sua carne. Isso é muito importante, meus irmãos. Então, ele vai dizer, da qual, acompanhe aí, por favor, verso 25, dessa igreja, eu me tornei um servo, um ministro, um mordomo, de acordo com a mordomia, é a palavra aqui para dispensação, da parte de Deus. Deus confiou a Paulo uma mordomia relacionada à igreja, porque Paulo não é o dono da igreja. Paulo não é o senhor da igreja. Paulo não é o cabeça da igreja. Paulo é um servo da igreja. Então ele diz, eu tenho mordomia com relação à igreja, porque a igreja não é minha, a igreja é dele. Quem tem a noiva é o noivo, mas eu sou o amigo do noivo. Então dela eu me tornei ministro, de acordo com a mordomia, economia, dispensação da parte de Deus, que me foi confiada. A cada um de nós foi confiado uma parte. Temos sido fiéis, temos avançado, temos cooperado. Me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Isso aqui, particularmente falando, era o ministério de Paulo, né? Cheio de visão celestial, conhecendo bem o mistério, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja, visão celestial, não é? Então essa foi a dispensação que a ele foi confiada, dar um pleno cumprimento à palavra de Deus. E aqui ele usa de novo o termo, olha, o mistério. Aquele mesmo que ele descreve na Epístola aos Efésios. Esse mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos santos, a todos os santos. Através de quem? Lá no início? O que ele diz em Efésios 3? Através dos apóstolos e profetas. Foi que esse mistério foi manifestado. Não conheceríamos nada disso sem que ele fosse manifestado através dos apóstolos e profetas originais. 27. Aos quais, quem são esses aos quais? Aos santos, aos quais Deus quis dar a conhecer. Qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Atenção para os versos 28 e 29. O qual Cristo, então, esse Cristo, o qual nós anunciamos. Como? Advertindo a todo homem e duas partes, olha, ponto e contraponto. Advertindo por um lado e ensinando por outro lado. É assim que nós criamos filhos também. Advertindo e ensinando. É assim que a igreja é edificada. Todos precisamos ser advertidos e todos precisamos ser ensinados. Advertindo e ensinando a todo homem. Olha quantas vezes ele põe a palavra todo nesse versículo. 4 vezes. Advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito, maduro, adulto, não bebezinho. O irmão estava fazendo no intervalo aqui uma pergunta sobre mais um movimento que está surgindo aí. Não vou falar o nome aqui não, não quero que fique gravado, porque cada hora é um, né? Então tem um movimento aí assolando de novo o cristianismo, que parece, meus irmãos, um monte de bebês subindo montanha. Sabe lá para quê?
distração da pessoa de Cristo. Distração. Movimentos e mais movimentos. Então ele diz: apresentar todo homem maduro em Cristo. Graças a Deus pelas nossas crianças, mas nenhum de nós teria interesse que nossas crianças permanecessem eternamente crianças, por mais bonitinhas que elas são. Nem Deus. O Senhor Jesus não terá bodas com uma igreja menina. O Senhor Jesus terá bodas com uma noiva madura. Uma mulher, uma esposa, não uma criancinha. 29. Para isso, vamos devagar. Para isso o que mesmo? Leia o verso anterior. Para advertir, para ensinar todo homem em toda sabedoria, para apresentar todo homem maduro em Cristo. Para isso é que eu me afadigo. Em outras palavras, esse homem não perdia tempo. Esse homem não se desviava do foco. Esse homem não tinha outra mensagem, senão uma só. Né? As glórias, virtudes, belezas e perfeições da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus. Para isso, eu também me afadigo. Acabou em um versículo, como em vários outros, né, da ociosidade, da hipergraça. Não é? Eu me afadigo. Suor, trabalho, desgaste. 2 Coríntios 12. Eu me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas. Então eu me afadigo, mais uma palavra, que nós não gostamos muito não, porque a hipergraça não nos deixa conviver com essa palavra, né? Esforçando-me. Ouviu bem, irmão? Então vamos manter bem destapado aí os nossos ouvidos. Esforça-te. Esforça-te. Do contrário, não haverá nenhum passo. Nele. Esforça-te nele. Porque da sua plenitude recebemos e receberemos graça sobre graça, para nos dar suporte. Mas o Senhor quer ouvir de nós um eu quero. O Senhor quer ouvir de nós, Senhor, eu vou colocar a minha mão nessa massa e conto com toda a tua provisão, com toda a tua graça, que sei que o Senhor não faltará em me concedê-la. Esforçando-me o mais possível. Aí de novo vem o equilíbrio. Segundo, eu me esforço segundo a sua eficácia, que opera, olha aí, opera. Ele opera e nós cooperamos. Sua eficácia opera eficientemente em mim. Como nós já falamos, nós temos muito, meus irmãos, com a ajuda do Senhor, para olhar para esse homem, muito. Lá em Coríntios ele vai dizer assim, eu esmurro o meu corpo. Ah, não, Paulo, agora você foi longe demais. Quem esmurra o seu corpo são os estoicos. Você não é estoico. Como é que você esmurra o seu corpo? Esmurro o meu corpo e o reduzo, o submeto à servidão. Ele está dizendo, meus irmãos, meu corpo não vai me reger. Eu não vou comer demais, eu não vou dormir demais, eu não vou abusar dele. Eu não vou permitir que os desejos dele me dominem. Porque se eu fizer isso, eu estou aniquilado. Ele fala isso em Coríntios 9. Esmurro meu corpo, o reduzo à servidão, à submissão, meu corpo, à submissão, para que eu tendo pregado para outros, eu mesmo não seja desqualificado. Fortes palavras, né? Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro eu, não sem meta. Assim luto eu,
eu. Não como desferindo golpes no ar. Que palavras maravilhosas de um guerreiro cristão, né? Paulo. Que isso nos ajude, irmãos, a termos as mesmas atitudes. Então aí ele termina esse texto. Vamos voltar lá para Romanos 16, confiando no Senhor para mais uma ajuda na meditação nesse capítulo. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo à igreja de Cencreia. Cencreia era um porto de Corinto. Era ali onde agora essa irmã estava. Mas ela foi uma irmã, ela foi a portadora da carta de Paulo para os romanos. Foi ela que levou a carta. Essa irmã, Febe. E agora estava servindo a igreja de Cencreia. Para que, veja, a recebais no Senhor. Está vendo? Então ela ia lá para Roma, levar essa carta para os irmãos, e Paulo está recomendando-a e pedindo aos irmãos que a recebessem. E a hospedassem e cuidassem dela, é claro. Para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar. Porque tem sido protetora de muitos, e de mim, inclusive. Maravilhoso, não é? Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram suas próprias cabeças. Quisermos conhecer melhor a história deles, temos que ir ao livro de Atos. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Viu o que ele está dizendo aqui? Que esse casal tão especial, Priscila e Áquila, agiram com ele, colocando a sua cabeça em risco para cuidar de Paulo. E Paulo está dizendo, eu agradeço a eles, e olha mais o que ele está dizendo. Todas as igrejas dos gentios também agradecem a eles, a esse casal. Por quê? Porque eles cuidaram do apóstolo. Porque sabiam, o casal sabia, e as igrejas dos gentios sabiam que esse apóstolo era bênção para as igrejas dos gentios. Verso 5. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai a meu querido Epêneto, que queria chamar a atenção dos irmãos para essas expressões aí que ele coloca antes dos nomes. São, como eu falei, são 28 nomes, só nesse capítulo. Então, repito, Paulo era um homem vinculado. Ele não era o que nós poderíamos chamar hoje de preletor de conferência. Ele era um homem que tinha vínculos espirituais. Amava os irmãos, sofria por eles, cuidava deles. Em Atos 20 ele diz assim, vocês sabem, são testemunhas do meu serviço entre vós, e de modo que ensinando publicamente e de casa em casa, com lágrimas, exortando a cada um de vós, a que permanecesse na graça que receberam. Efésios 20, 17 em diante. Então, esse era Paulo. Esse, digamos, coração pastoral, coração de cuidado pessoal e de vínculos. Então, esse irmão Epêneto, que nós só temos o nome dele aqui, não sabemos absolutamente nada sobre ele, só sabemos que ele era querido de Paulo. E por ele ser querido de Paulo, nós sabemos que esse irmão aí, né? Primícias da Ásia. Epêneto. Primeiro convertido da Ásia. Por isso que diz primícias da Ásia. Então, quando Paulo entra na Ásia, o primeiro convertido foi Epêneto. Meu querido Epêneto. Primícias da Ásia para Cristo. Saudai a Maria, que muito trabalhou por vós. Nós temos que dizer, prazer Maria, não sei quem é você. Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos. Tão linda também essa expressão, não é?
Ou seja, os apóstolos conheciam Andrônico e Júnias. Por que será? Nós não sabemos. Aliás, também, como falamos, não sabemos quem é Maria. Mas, irmão, o que importa para nós? O Espírito Santo sabe quem é Maria. Jesus, nosso Senhor, sabe quem é Maria, quem é Andrônico, quem é Júnias. E um dia nós vamos vê-los cara a cara. Nós vamos saber quem são eles. E eles vão ter tempo para contar para nós o que eles fizeram no tempo deles. Por amor do Senhor e do Evangelho. Então vamos conhecer a história. Porque se tivesse que escrever tudo na Bíblia, a biblioteca do mundo não ia caber os registros. De cada história, de cada nome, de cada serviço, não é? De cada lugar que estiveram. Quantas pessoas foram salvas através deles. Quantos irmãos foram acolhidos, edificados, não é? Mas quando Paulo diz que eles são notáveis entre os apóstolos, ele está dizendo uma grande coisa sobre esse Andrônico e Júnias. Né? Saudai a Ampliato. Mais uma referência. Veja, meu dileto amigo. Paulo tinha amigo, irmão. Não era isolado, não vivia numa bolha teológica. Não. Meu dileto amigo no Senhor. Saudai a Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e a meu amado Estaques. Pensa bem, como que Paulo pode escrever uma carta lembrando de 28 nomes numa saudação final? Acho que nós não faríamos a mesma coisa, não é? Quanto vínculo, meus irmãos. Quanta especificidade, não é verdade? E não só põe uma lista de nomes, não é? Nosso cooperador em Cristo, Urbano, e o meu amado Estaques. Saudai a Apeles. Esse verso é especial também, porque diz, aprovado em Cristo. Não há nenhum outro lugar na Bíblia, Novo Testamento, claro, né, no caso, onde apareça o nome de Apeles. Mas a pergunta é, precisa aparecer de novo? Foi dito que Apeles é um homem aprovado em Cristo. E dizer isso significa que o caráter dele é aprovado, que a conduta dele é aprovada, que o serviço dele é aprovado. Irmãos, esse é uma descrição a ser almejada por todos nós. Pense o seu nome colocado aí. E alguém falando sobre você, seu nome aí. Saudai a fulano, aprovado em Cristo. Verso 10 ainda. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai a meu parente, Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Olha esse verso 12. Saudai a Trifena e a Trifosa. Sabe, os nomes não soam muito bem, né? Ninguém colocaria o nome das suas filhas aí, filhas gêmeas, né? Trifena e Trifosa. Né? Mas olhe bem o que é dito delas. Que lindo. Saudai a Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam. Você está vendo o verbo no passado? Por que não trabalham mais? Só uma sugestão. Possivelmente, elas já eram idosas. Idosas. Ou de algum modo fragilizadas. Quem sabe por uma enfermidade, talvez. Mas aí está a nota do Espírito Santo. Trabalhavam no Senhor. Nem um só ato daquilo que foi feito em nome do Senhor, ou seja, de acordo com os interesses dele realmente, não com os nossos, e que produziu fruto para o Senhor, deixará de ser registrado nos anais eternos. Nada. Nada. Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Esse verso nós vamos parar um pouco nele. Pelo seguinte motivo. Primeiro, essa palavra eleito aqui, ela significa distinguido. Eleito no Senhor, veja aí no verso 13. Também significa apreciado.
Saudai a Rufo, distinguido no Senhor, apreciado no Senhor. Então, vamos fazer uma pausinha aí e vamos ver quem seria esse Rufo. Abra, por favor, em Lucas capítulo 23. Lucas 23. Vamos correr por alguns textos aqui com bastante cuidado agora e atenção. Lucas 23, verso 26. Lucas 23, 26. Abram, por favor. E como o conduzissem, Nosso Senhor, quando já tinha sido torturado, diante de Pilatos, e carregando a trava horizontal da cruz. Era isso que eles carregavam, não era a cruz completa, não era a trava vertical. Eles já eram, depois de torturados, chicoteados, eles eram travados já assim, com a trava horizontal, e essa trava eles carregavam até o lugar da crucificação. Então Nosso Senhor estava nessa jornada. E é dito assim, e como conduzissem, constrangendo, obrigando, um sireneu, chamado Simão, que vinha do campo. Puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Apenas esse versículo. O que nós temos aí primeiro? Essa região chamada Cirene, aqui, ele era um sireneu, é a região que hoje é a Líbia. Sireneu. Agora, vamos para Marcos capítulo 15. Vamos ver mais sobre o Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 15. Primeiro detalhe importante. Marcos 15, verso 21. O Evangelho de Mateus foi escrito tendo como alvo, especialmente, não unicamente, mas especialmente a quem? Mateus, os judeus. O Evangelho de Marcos foi escrito tendo como alvo, especialmente, qual povo? Os romanos. Por exemplo, a contagem de horas descritas no Evangelho de Marcos é segundo o horário romano, e não o horário judeu. E em Mateus, o horário judeu. Hora sexta, hora nona. Essa é a maneira do judeu contar a hora. O romano não. Então, o foco do Evangelho de Marcos é atingir os romanos. Certo? Preste atenção. Nós estamos estudando a epístola aos romanos. O alvo de Lucas é atingir os gentios. Lucas era gentio. E o alvo de João era atingir a humanidade toda. Então, pela ordem dos evangelhos, os judeus, Mateus, para os judeus, não unicamente, mas especialmente, o alvo de Marcos, os romanos, o alvo de Lucas, os gregos, e o alvo de João, todos os homens, toda a humanidade. Então vamos ler Marcos 15, verso 21. Mesma citação que lemos em Lucas, olha. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, e agora o que diz? Pai de Alexandre e de Rufo. Paulo, quando escreve aos Romanos, diz: saudai a Rufo, distinguido ou apreciado no Senhor. Meus irmãos, há um forte indicativo, já que Marcos tem como alvo os romanos, que certamente Alexandre e Rufo, são dois irmãos, eles eram membros da Assembleia de Roma. Por isso, Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: saudai Rufo. E quem é o Rufo? Filho do Simão Cirineu, que levou a cruz do nosso Senhor. Mas não terminou, não. Vamos ver mais. Vamos agora para Atos capítulo 13. Atos 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia uma cidade que foi tornada um centro da obra do Senhor naquele tempo. Tão forte, ou talvez mais, me parece muito mais, inclusive, do que Jerusalém.
que foi o ponto inicial, Antioquia. Paulo fez 3 viagens missionárias partindo dali. É dito aqui que havia profetas e mestres ensinando ali. Não é? Um centro da obra de Deus nessa cidade, Antioquia. Então havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. E os nomes citados são, primeiro, Barnabé. Segundo, Simeão. Simeão. O texto original, irmãos, é o mesmíssimo nome, Simão. É Simão o nome. Conhecido pelo sobrenome de Níger, que significa negro, de pele negra. A cidade de Cirene, que hoje é a Líbia, é o norte da África. Uma região onde só existem negros. O que nós estamos dizendo? Há uma sugestão fortíssima de que esse Simão, o negro, é o Simão Cirineu. Simão de Cirene, Simão o Níger, Simão o Negro, um dos profetas e mestres da igreja de Antioquia, pai de Alexandre e Rufo. Então, quando Paulo vai dizer, completando agora, lá em Romanos 16, que, vamos voltar para lá? Mais um detalhe naquele versículo. Olha isso. Romanos 16, 13. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e igualmente sua mãe. Então, que seria a esposa de Simão Cirineu. O Simão Níger, o Simão de Antioquia. Que também tem sido mãe para mim. Paulo, meus irmãos, muito provavelmente era um homem, isso que vou dizer não é provável, é certeza, um dos dois. Ou Paulo era solteiro, ou Paulo era casado, e por causa da experiência que ele teve em Damasco, a sua esposa o abandonou. O certo é que ele vivia uma vida sozinho, sem companheira. E isso ele diz nas suas epístolas, né? Nas suas cartas, ele descreve. Ele diz, eu não poderia me deixar acompanhar de uma mulher irmã, como também fazem Pedro e os outros apóstolos. Então, certamente, Paulo viveu uma vida servindo ao Senhor só, no sentido de companheirismo, digamos, conjugal. Ou solteiro, ou separado. Ou sua mulher. Muitos autores sugerem que a experiência que ele teve em Damasco e tudo que ocorreu com ele, né, a vida dramática em função do serviço do Senhor, ele possa ter tido, como ex-membro do Sinédrio judeu, a sua esposa pode ter abandonado a ele, em função disso. Pode ter. Ou ele nunca se casou. Então aqui ele diz, a sua mãe tem sido mãe para mim. Conclusão. Simão Cirineu, Simão o Negro, Simão Níger, um dos profetas e mestres de Antioquia. Paulo, eu não terminei de ler a lista, né? Em Atos 13, o que diz lá? Depois do Simão vem o Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca. Depois, Saulo. Ele não está lá? Em Atos 13? Então, a sede de Saulo era Antioquia. Dali ele saía para as viagens missionárias, para ali ele voltava. Então, quando ele escreve dizendo para saudar o Rufo, aqui nessa Assembleia dos Romanos, né, que é o filho do Simão, ele vai dizer que a esposa do Simão, que é um profeta com ele, um mestre com ele, lá em Antioquia, está lá em Atos 13 isso, né? O Simão e os outros, e Saulo está lá também, Barnabé está lá, e outros. Então ele está dizendo, essa mãe de Rufo tem sido mãe para mim. O que isso nos sugere? O que os comentaristas sugerem? Com muita propriedade. Que Paulo estava sendo cuidado e hospedado na casa de Simão Cirineu. E quem estava cuidando dele? A dona da casa. A esposa de Simão Cirineu. Então a mãe de Alexandre e Rufo tem sido mãe para mim. Cuidando dele em todos os aspectos. Tudo que ele precisava. Cozinhando, hospedando, lavando as roupas dele, e vai numa viagem, e volta de uma viagem, e volta com um monte de roupa suja. Sua mãe tem sido mãe para mim. Que linda referência, irmãos. E que impressionante, penso eu. Nós sabemos que aquele que carregou a trava da cruz,
depois de Jesus, após Jesus, como diz o texto, o Senhor continuou indo à frente em direção ao lugar da execução, ao Gólgota. E o Simão ia atrás, carregando aquela trava horizontal da cruz e olhando para Jesus. E Jesus continuou caminhando até ao Gólgota, Simão com ele. Quando chega no Gólgota, Simão entrega a trava da cruz, a trava horizontal, entrega para os soldados. Aí os soldados colocam a trava vertical no chão, pregam a trava vertical que Simão estava carregando, pregam o Senhor na cruz, cavam um buraco e levantam a cruz com o Senhor crucificado. E lá estava Simão, o negro, Simão Níger, pai de Alexandre e Rufo. Meus irmãos, a obra da graça de Deus, os caminhos do Senhor para encontrar o homem, são coisas extraordinárias. Vão muito além do que nós imaginamos. Nós podíamos perguntar assim, o que foi que Simão, o negro, viu em Jesus? Enquanto ele pacientemente levava essa trava até o Gólgota. O que ele viu na frente dele? Aquele homem, na concepção certamente que ele tinha até ali, né? Inocente, que tinha caminhado 3 anos e meio, como textos registram, né? Fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Pedro vai dizer assim, testemunhando na casa de Cornélio. Agora Simão está olhando para ele. E vai uma boa jornada até o Gólgota, onde ele entrega a trava que ele carregou, de novo, para aquele a quem ela pertencia. Jesus. Certamente, irmãos, essa experiência foi tão dramática para ele, que o Espírito Santo, então, usa isso, de algum modo, para convencê-lo. Sim, esse homem é o Messias de Deus. Esse homem é o Salvador do mundo. Porque quando nosso Senhor também já estava crucificado e deu seu último suspiro, o centurião, que era o responsável pela crucificação do Senhor, o centurião, ele diz assim, este verdadeiramente era o Filho de Deus. Agora, sem a menor sombra de dúvidas, sabe o que a história registra? É histórico. Que esse centurião se chamava Longinos. E ele se tornou um presbítero em uma igreja na Capadócia. O centurião. Responsável pela execução do Senhor Jesus. Se tornou um ancião em uma igreja na Capadócia. Longinos. A história registra o nome dele. Que coisa extraordinária, irmãos. A obra da graça de Deus alcançando os abismos mais profundos. Porque não é assim? Vamos seguir com o texto de Romanos. Verso 14, Romanos 16, 14. Saudai a Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas, e aos irmãos que se reúnem com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e sua irmã, a Olimpas, e a todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. E agora ele entra na exortação última, final. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, o nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas, bajulação, lisonjas, enganam
os corações dos incautos, dos desprevenidos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Uma nota no versículo 18. Diz assim: esses tais, que Paulo se referiu no verso 17, não servem a Cristo nosso Senhor, mas sim ao seu próprio ventre. Essa palavra é usada em poucos lugares no Novo Testamento. É uma palavra bem específica. Eu queria selecionar 2 textos outros, para nós unirmos com esse que está aí, para entendermos o que é servir o seu próprio ventre. O que ele quis dizer com isso? Então vamos lá para Filipenses 3,19, onde o mesmo termo é usado. Aliás, com exatamente a mesma ideia. Filipenses 3, vamos ler desde o verso 17. 3,17. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu dizia, e agora eu vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. O ventre. Mesma palavra que temos lá em Romanos 16, 18. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Agora está bem explicado o que significa o Deus deles é o ventre. Quando esse termo usado para ventre, koilia, fala de tudo aquilo que nos atrai, seria uma outra palavra para cobiça, para concupiscência. Aquilo que de forma mais íntima e mais profunda atrai o coração do homem. Aquilo a que ele se entrega. Viver para servir o ventre significa viver para satisfazer os seus desejos e paixões. Por isso uso o termo ventre. Satisfazer seus desejos e paixões. Então esses tais não servem a Cristo, Romanos 16, 18. Servem o seu próprio ventre. Enganam o coração dos desprevenidos e são bajuladores. Então o que eles estão buscando? Glória pessoal. Atraindo discípulos para si. Para obterem de alguma forma ganhos. Pode ser ganho financeiro, pode ser ganho mais que financeiro. Poder, privilégio, fama, honra, nome. Isso vale mais que dinheiro. Então, servem o seu próprio ventre. Agora, a nota especial que eu queria dar é a seguinte. Nós vamos para mais um texto onde a palavra ventre é usada. Veja o que acontece. João capítulo 7. João 7. Vamos ler com atenção. João 7, 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. De que tipo de sede o Senhor está falando? De novo, aquela sede mais profunda, que impulsiona o homem a buscar o que ele busca. Então, quando Paulo se referiu àqueles falsos irmãos ali, ele diz que eles serviam seus interesses, suas próprias paixões, seu próprio ventre, seus próprios desejos. Agora, quando o Senhor Jesus faz esse clamor nesse grande dia da festa, quem tem sede, venha a mim e beba, ele continua assim, quem crer em mim, do seu, como diz a Escritura, do seu ventre. A mesma palavra, a mesmíssima palavra, usada nos outros textos. Koilia. Do seu ventre fluirão rios de água viva. Aqui está a beleza do assunto, irmão. E o verso 39 vai explicar. Isso ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado.
Em resumo, esse ventre, que é a fonte das paixões mais íntimas, fonte dos desejos mais profundos. Por isso ele é servido, como é dito em Romanos 16. Ele serve o seu ventre. O que acontece com aqueles que creem no Senhor Jesus? E que andam com Ele, que o amam? Desse seu ventre. Agora não vão fluir paixões, cobiças, desejos incontroláveis. Agora vão fluir rios de água da vida. A imensidão da obra da graça. Pessoas que serviam seu próprio ventre. Agora do seu ventre fluem rios de água da vida para dessedentar outras almas que buscam. Por isso, quem tem sede? E de onde flui mesmo? Do interior daqueles que crerem. A igreja é a fonte de água da vida nessa terra. Porque ela é o lugar daqueles que creram no Senhor Jesus e que são habitados pelo Espírito Santo. Então vamos pensar um pouquinho mais nisso. O que o Espírito Santo deseja fazer conosco? Nós que já cremos no Senhor Jesus e já somos habitados pelo Espírito Santo, selados pelo Espírito Santo. Ele quer encontrar lugar para trabalhar dentro de nós, de tal forma que isso que faça com que nós vivamos de acordo com paixões, cobiças e desejos, possa ser transformado numa fonte de água da vida, para dessedentar outros. Porque esse Deus chamado ventre, ele só tem um interesse. Ouça isso, irmão. O interesse é usar a vida dos outros para o seu prazer, para o seu benefício, para o seu lucro, para o seu ganho. Não é? Em todos os sentidos. Mas agora desse mais interior, ventre, vai fluir exatamente o contrário. Ninguém abusando de ninguém. Ninguém usando o outro para satisfazer seus interesses, cobiças e paixões. Mas fluindo em direção ao outro, como uma fonte de água da vida. Meus irmãos, isso nunca podia acontecer conosco. Nunca. Só acontece porque nós podemos, pela graça de Deus, crer e beber da fonte da água da vida. Quem tem sede? Todos os homens têm sede. Quem tem sede, venha a mim e beba. E se alguém fizer isso e beber, crer em mim, do seu ventre. Guarde isso para você. Do seu ventre. O que saía antes do seu ventre? Do seu ventre fluirão rios de água da vida. Bendito seja o nome do Senhor. E finalmente, irmãos, vamos concluir. Romanos 16. Uma última nota. E vamos conseguir concluir antes do meio-dia. Romanos 16, 25. Assim Paulo conclui nessa chamada doxologia, sem dúvida um cântico de adoração a Deus, desse homem que compreendia tanto da graça, né? Tanto. Saulo de Tarso. Ele vai dizer assim, ora, há aquele, um acraseado, para aquele, em direção àquele que é poderoso para vos confirmar. Como eu disse, ele nem conhecia os romanos ainda, está escrevendo para eles, né? Vos confirmar segundo o meu evangelho. Também queria colocar uma ênfase aqui. Meu. Esse homem está tão identificado com o evangelho que ele chama de meu. Porque ele pode dizer, a mim foi confiado. Ele pode dizer, eu não recebi o evangelho de homem nenhum. Mas por uma revelação direta e pessoal do Cristo glorificado. Que depois de ter aparecido a Simão, o Cefas e a Tiago e a 500 irmãos de uma vez, apareceu também a mim como um abortivo.
ele diz, como um nascido fora de tempo. Vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Ah, meus irmãos, o evangelho não é um compêndio de teologia sistemática. Vamos tirar isso da cabeça. O evangelho é Jesus Cristo. O evangelho é a pessoa de Jesus Cristo. Se esse evangelho que de alguma maneira ouvimos não revela as glórias da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus Cristo, obra que é descrita em Romanos tão maravilhosamente, não é? Justificação, santificação, redenção, inclusão na morte de Cristo, propiciação, reconciliação, santificação, glorificação. O que falta, irmãos? A pessoa e a obra de Cristo. Isso é o evangelho. Paulo chama de o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo. O que mais que ele diz? Esse meu evangelho, essa pregação de Jesus Cristo, olha bem, é conforme. Que palavra importante essa conforme, sabe por quê? Ele está dizendo assim, não é uma mensagem esquisita, não é uma nova filosofia, não é algo que surgiu do nada. Ela surgiu do tudo. Porque essa pregação de Jesus Cristo, esse evangelho, ele é a revelação no tempo de um mistério eterno, guardado em silêncio. Está aí no texto, já estou adiantando o texto. Guardado em silêncio nos tempos eternos. Ouviu bem, irmão? Não é uma coisa diferente, uma coisa nova, nova filosofia. Quando Paulo pregou em Atenas, viu aqueles deuses, né? De tudo quanto é jeito, aquele altar ao Deus desconhecido. É dito que aqueles atenienses, olha isso, eles não cuidavam de fazer outra coisa, senão ouvir as últimas novidades. Está escrito lá. E quando eles ouviram Paulo, eles se interessaram em ouvir Paulo, eles se interessam em ouvir tudo. Eles são sincretistas, né? Então eles ouviram Paulo, está lá no texto. E eles vão dizer assim, vamos lá ouvir o que diz esse tagarela. Está lá na sua Bíblia. A palavra para tagarela, no grego original, é spermologos. Sperma é semente, certo? Spermologos, logos, palavra. Spermologos significa um espalhador de sementes. Eles viram Paulo como mais um. Falaram, opa, isso aí tem uma coisa que a gente não ouviu ainda. Vamos chamar ele para cá. Vamos ver que filósofo que é esse. Aí você viu qual foi a filosofia que Paulo pregou lá em Atenas, né? Você lembra? Esse Deus aí desconhecido, desse altar que vocês adoram sem conhecer. Aliás, vocês levantaram esse altar e puseram o nome de Deus desconhecido, porque tem um monte de altar aqui com um monte de nome de deuses. Então vocês estão com medo de ter esquecido algum Deus e esse Deus se irá contra vocês. Então vocês fizeram um altar aqui para o Deus que nós esquecemos do nome dele, né? Mas tem um altar aqui para ele, Deus desconhecido. Para ele não ficar bravo com a gente e mandar peste aqui para nós. Então Paulo diz, esse que vocês adoram sem conhecer, é esse que eu vos anuncio. O Deus que criou os céus, o mundo, tudo que nele há. E ele termina essa pregação dizendo assim, e ele notifica a todos os homens. Notifica. Como faz um oficial de justiça. Ele chega na esquina, você já dá um jeito de correr, né? Porque ele não vai fazer um convite para você, não. Ele vai te notificar. Você tem que comparecer, senão você pode ir preso. A palavra usada lá é essa. Depois dele falar com a nata da intelectualidade da época. Filósofos, epicureus e estoicos. Ele diz assim, Deus não levou em conta o tempo da vossa ignorância. Como é que pode um homem dizer isso para a nata intelectual da época? Dizer que eles eram ignorantes. Mas ele notifica a todos os homens que se arrependam. Porque ele já determinou um dia, Deus já determinou um dia, em que ele vai julgar vivos e mortos. Por meio de um varão, que ele destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Que maravilha, meus irmãos. Meu evangelho. Nós podemos imaginar, só imaginar, não é? Quando esse servo do Senhor abria a boca, como que era, não é?
Que coisa linda, que clareza, que poder, que unção, não é? Então, essa pregação de Jesus Cristo é conforme a revelação do mistério. Quando o Evangelho é pregado, o mistério é revelado, é anunciado. O mistério que estava oculto nos tempos eternos. A palavra não tem jeito de traduzir. Tempo eterno. Tempos antes dos tempos. Lá estava esse Evangelho no coração de Deus, guardado em silêncio. É outra frase linda nesse versículo. Esse versículo é maravilhoso, né? Olha quantas palavras nós já destacamos. Tem mais essa aí, guardado em silêncio. Nós não sabemos guardar silêncio nem algumas horas. Você chama uma pessoa de lado e diz assim, olha, vou contar só para você. Deus guardou um silêncio nos tempos eternos. Então, quando o tempo foi criado e toda a história de redenção da raça caída começou, ele começou a falar alguma coisa em sombras. Lá nos tipos do Velho Testamento. Sombras, figuras, tipos, né? Personagens, próprio tabernáculo, maná, rocha, água da rocha. Não foi? Mas então chegou um dia. Qual dia? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou no Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E ele fez a purificação de pecados. E está assentado à destra da majestade nas alturas. Meus irmãos, é isso que Paulo chama de o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo e a revelação do mistério que estava guardado em silêncio. Deus ficou em silêncio por tempos eternos. Mas quando o Verbo se faz carne, o silêncio eterno é quebrado. Este é o meu Filho amado, e nele eu tenho todo o meu contentamento. Ali o silêncio eterno foi quebrado. E aí vem o precursor do Evangelho e aponta o seu dedo e diz: acabou morte de touro, bode e cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Evangelho, irmãos. Esse é o nosso Evangelho. Não só o Evangelho de Paulo, também é o nosso Evangelho, que nos foi confiado. Sereis as minhas testemunhas. Lá na roça, lá no escritório, lá na empresa, lá na oficina, lá no consultório. Porque nós estamos aqui para isso. Guardado em silêncio nos tempos eternos. Verso 26. E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer. Ninguém podia conhecer. Ninguém podia conhecer. Se Deus não desse a conhecer. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. São as escrituras do Velho Testamento, os 39 livros do Velho Testamento.
segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé. Sabe, meus irmãos? Nenhum homem tem nenhuma outra escolha se não obedecer ao Evangelho. Se ele não obedecer ao Evangelho, ele está condenado. A obediência por fé entre todas as nações. E ele conclui então assim, ao Deus único. Que lindo a gente ler essas palavras saindo dos lábios de Saulo de Tarso. Agora é o apóstolo Paulo, né? Ao Deus único e sábio, seja dada glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. É isso que nós faremos. Já começamos. É isso que nós faremos pelos séculos dos séculos. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio do Redentor, do Mediador, de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Isso significa pela eternidade. O que nós faremos por toda a eternidade? Nós daremos glória àquele que continuará nos servindo com o conhecimento dele, com o que ele é, com as riquezas dele por toda a eternidade. E nós estaremos respondendo a esse serviço dele a nós. Respondendo como? Dando glória a ele pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Senhor, te colocamos nas mãos, nossos corações, esse tempo que tivemos juntos, nosso tempo, nossas relações, nossas esposas, nossos filhos, nossos netos, a tua igreja. Pedimos ao Senhor que nos ajude de tal forma a que possamos em cada esfera dessa relacional avançarmos para Ti, Senhor. O Senhor conhece todas as nossas necessidades, debilidades, inconstâncias. Te pedimos, Senhor, te rogamos, te dizemos que não queremos ser homens de ânimo dobre, inconstantes em todos os seus caminhos. Pedimos ao Senhor que molde em nós um caráter de acordo com o Teu. Que o Senhor encontre o espaço necessário em nossas vidas, Senhor, para ir fundo dentro de nós, para que na Tua luz nós vejamos a luz sobre tudo, sobre todos, sobre nossas vidas, nossos pensamentos, nossas motivações, nossos desejos mais íntimos. Senhor, nós somos uma obra inacabada e pedimos ao Senhor, pela Tua misericórdia, que não nos deixe pela metade. Ajuda-nos, Senhor, encoraja-nos, Senhor. Concede um novo sopro de vida e de vitalidade para os nossos corações. Renova-nos, Senhor, no Teu amor, te pedimos. Renova o Teu chamado, renova o nosso serviço, renova a nossa disposição, nossa entrega. Assim te pedimos, Senhor, confiados em que o Senhor pode realizar isso. E infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o Seu poder que opera em nós. A Ti seja glória, pelos séculos dos séculos. Amém.